Aleluia, Jesus. Aleluia. Que nós, cada um, possamos fazer a nossa parte também. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Jesus querido, pelo testemunho da Lena, pelos louvores, por tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu tens feito em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Também vemos ao teu filho nessa noite, nas tuas mãos, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Recebemos o céu com palmas para Jesus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Shalom, Adonai. Amém. Amém, queridos. Amém. Convido afiados para ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A fé não vem por ver o milagre. A fé não vem pelos dons espirituais. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Por isso que nós vamos fazer, querido, conforme nós tivemos oportunidade, o pastor Gerson vai falar sobre fé. Amém. Nós vamos falar sobre algumas manifestações de fé que são inimigas da verdadeira fé. E aí você vai fazer uma análise para ver qual é o tipo de fé que você tem, ou o tipo de fé que você já manifestou achando que era uma verdadeira fé, e você vai descobrir nessas baterias de mensagem que talvez aquilo não era fé, mas você achava que era fé. Porque fé é algo que está muito além daquilo que nós pensamos entender e compreender. Muitas vezes aquilo que achamos que é fé não é fé. Muitas vezes é uma incredulidade disfarçada de fé. Você olha, tem aparência de fé, tem cheiro de fé, mas não é fé. Não segundo os preceitos e os ensinamentos de Jesus. Para o homem parece fé. Para o homem ele louva como fé. Mas para Deus rejeita, porque é só aparência e não aquilo que sustenta, que dá qualidade, que dá quilate à verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é provada como ouro, é aquecido. O ouro, para ele ficar puro, para ele ficar valioso, ele precisa ser aquecido. E quando ele chega a uma certa temperatura, todas as impurezas do ouro borbulham e vão para cima. E aí o ourive pega uma coadeira e ele tira toda a impureza e o ouro fica puro. E Pedro disse que a nossa fé, ela é provada no fogo. O fogo prova a nossa fé. E isso vai nos ensinar que fé não tem nada a ver com bênção. Bênção tem a ver com o reino colocado em primeiro lugar. Fé não tem nada a ver com bênção. Porque existe uma fé que é baseada nas bênçãos e que é uma incredulidade disfarçada de fé. E nós vamos ver pela Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, e não pela tradição dos homens, mas pela a visão, entendimento e compreensão de Yeshua que passou aos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, capítulo 11, e versículo 1, versículo muito conhecido pelos irmãos, já conhecido pelos irmãos. E diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e é a prova
de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Amém. Quando nós falamos de fé, nós temos que entender que existe alguns tipos de fé que são diferenciadas. Existe a fé que é a fé natural. É uma fé que trabalha na tua consciência. É a fé que Paulo fala que deixará com que as pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, em Romanos capítulo 1 diz que essas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca tiveram uma experiência com Deus, eles serão julgados por esse tipo de fé, a fé da consciência. Porque dentro de nós existe um sensor moral chamado consciência. Quando você mata, você rouba, você mente, você faz coisas erradas, tem coisas que você não precisa da Bíblia para saber que é errado. Porque naturalmente a sua consciência, ela te acusa que é errado. Um índio que nunca leu a Bíblia, lá nos cafundós da Amazônia, ele sabe que matar o outro índio é errado. Ele sabe que roubar é errado. Porque existe um sensor moral dentro de nós que nos acusa. E Paulo diz que essa é a fé natural, que todo mundo nasce com ela, que é o discernimento entre o que é bom e o que é mau. Essa é a fé natural. Existe um outro tipo de fé, que é a fé salvífica. É aquela fé que você recebe a crença, você ouve o Evangelho e você crê. E pela sua fé você será salvo. Por isso que Jesus disse, vá em paz. Tua fé se salvou. Você creu, você acreditou, você se salvou. Você foi abençoado porque você creu, você acreditou. Mas existe outros dois tipos de fé que a igreja muitas vezes não sabe diferenciar qual que é a melhor, qual que deve ser a mais valorizada. Todas elas são necessárias. Todas elas interagem. Mas tem uma que nós temos que saber valorizar mais do que a outra. Existe um tipo de fé que é a fé como fruto do Espírito. Existe a fé como fruto do Espírito. É uma fé que o Espírito Santo desenvolve dentro de ti, que está dentro dos 9 frutos do Espírito Santo. Nós temos 9 frutos do Espírito Santo: a paz, o amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nós temos a fidelidade, a mansidão e a temperança. Fidelidade é a fé, mas a fé como fruto. E fidelidade é aquela fé que supera os problemas, supera as dificuldades, atravessa o deserto e não murmura, atravessa o vale de sombra de morte e não teme a nada. É aquela fé de superação. Jó não foi conhecido por um homem de fé por ter 6.000 camelos. Ele não foi reconhecido um homem de fé por ter 3.000 ovelhas, 500 jumentas, 500 juntas de boi e muitos empregados. Ele não foi reconhecido como um homem de fé por ter sido abençoado por Deus, por ter recebido os milagres de Deus. Não. Ele foi conhecido e reconhecido como um homem de fé quando ele superou as dificuldades financeiras, familiares e físicas. Aleluia. Porque ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu quase a sua mulher e ele perdeu seus filhos e perdeu sua saúde. Verdade. Mas uma coisa ele não perdeu:
Ele não perdeu a sua fidelidade, a sua fé como fruto. Aleluia. Agora existe um outro tipo de fé, que é a fé como dom. É aquela que Paulo diz: o homem não é salvo pelas obras, mas pela graça. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Quando você vai para os 9 dons do Espírito Santo, palavra do conhecimento, palavra da ciência, palavra da sabedoria, o dom de maravilhas, o dom da fé e o dom de curas. O dom da fé é um dom de Deus. Só que é uma fé como dom, não é uma fé como fruto. Qual é a diferença? A fé como dom é Deus trabalhando através de mim. A fé como fruto é Deus trabalhando em mim. A fé como dom eu manifesto para o outro. A fé como fruto é algo que o Espírito faz em mim e não através de mim. E a igreja está perdida hoje, olhando de uma forma. A igreja começa a valorizar e achar que ter fé é arrancar coisas de Deus. É arrancar 6.000 camelos. É arrancar 3.000 ovelhas. É arrancar 500 juntas de boi de Deus. É arrancar 500 jumentas de coisa. É ter muitos empregados. É ter empresa. Isso é ter fé. Isso não é fé. Isso é incredulidade. Isso é avareza. Isso é não entender o reino de Deus. Porque Jesus diz que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Aleluia. Aquilo que ele faz. Aleluia. Para Deus, rico não é o que tem dinheiro. Rico é o que tem valores. Não valores monetários, mas valores morais, Aleluia. sentimentais, intelectuais. Louvado seja Deus. Para você entender melhor, Paulo também fala desse tipo de fé diferenciando. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e não ter amor, serei como o sino que retira. Serei o crente barulhento, mas vazio de Deus. Verdade. Ainda que eu tenha o dom da fé, de dizer para esse monte aqui: monte, sai daqui e vá para lá, e o monte for. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios, se eu não tiver fruto, que é amor, nada serei. Eu posso ter dom, o dom da fé. Mas se eu não tiver a capacidade de ser fiel no momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade, essa fé como dom não me valerá de nada. Paulo disse que não vai ter valor nenhum para ti, camarada. Cai na real. Cai na real, igreja, cai na real. A verdadeira fé se baseia na sua capacidade de ser fiel a Deus. Aleluia. De você ser fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Aleluia, aleluia. Você sabe por que Jesus foi até aquele homem que estava 38 anos no tanque de Betesda? Sabe por que Jesus foi até ele? Porque ele tinha uma fé de superação. Ele tinha uma fé que superou 38 anos inabalável. E ainda Jesus perguntou: o que quer que te faça? Ele disse: eu queria ser curado, mas cada vez que o anjo vem aí, tem um que pula na minha frente. Talvez nós dissemos: cada vez que tem, tu não tem ninguém para te ajudar, cada vez vem um que pula na frente, o que tu está fazendo aí? Por que tu não vai embora? Mas ele perseverou. Ele superou a dificuldade. Aleluia. E isso fez com que ele atraísse a Jesus. Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Que tinha 5 amigos com uma fé de superação?
Estavam os 5 amigos carregando a maca. Chegaram, olharam. A casa estava tão cheia que não dava para entrar. Eles podiam dizer assim: olha, meu amigo, ferrou. Por quê? Não dá para entrar. Mas um daqueles, imagina, um daqueles, como uma fé de superação, diz: não, nós viemos até aqui, nós não vamos desistir. Por isso que Jesus diz que nós temos que ser fiel até a morte. Aleluia. A tua fidelidade, ela tem que ser todo dia alimentada, fortalecida. Aleluia. Não adianta ter fé que remove montanha. Não adianta ter fé que levante paralítico. Não adianta ter fé de ganhar 6.000 camelos, mas não ter fé de superar quando você vai perdê-los. Não adianta ter fé para ganhar 3.000 ovelhas e depois não ter fé quando você ficar só com uma. Não adianta você ter fé para ter 500 bois e 500 jumentas e depois ficar só com 4. Não adianta, querido, você ter fé enquanto todos os teus filhos estão na igreja. E depois, quando os teus filhos vão para o mundo, você perde a sua fé. Verdade. Porque Jó perdeu todos os seus filhos, Jesus. mas não perdeu a sua fé. Aleluia. De palavra para muitas pessoas questionam a Deus. Aí Deus diz: enquanto os teus filhos estavam na igreja, você tinha fé. E agora? Não tem mais? Eu deixei de ser o mesmo Deus? Não, né? Querido, outra mulher que atraiu através da sua fé Jesus foi a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher é uma mulher que, se você estudar a história dela, você vai ver que é uma mulher que superou muitas coisas. Ela ficou 12 anos com o fluxo de sangue. Supõe-se que essa mulher tinha 24 para 25 anos. Por quê? 12 anos com fluxo de sangue significa que na primeira menstruação dela, ela começou a menstruar e não parou mais. E ela foi levada para fora da cidade. Quando uma pessoa tinha esse tipo de doença, ela era levada para um lugar específico em Israel. Os leprosos eram levados para o leprosário. Essas mulheres que tinham esse problema eram levadas porque eram consideradas impuros. Eram levados para tipo um asilo, para ficar fora da cidade. Mas essa mulher, quando soube que Jesus ia passar numa cidade, ela estava lá no asilo. Mas ela colocou no seu coração: eu vou até ele, mas eu vou ter que me disfarçar. Talvez alguém disse para ela assim: mulher, se eles te pegarem, eles vão te matar. A lei diz que você não pode andar no meio da sociedade. Por isso que ela foi escondida. Mas eu imagino ela pensando assim: eu posso até morrer, mas eu vou morrer lutando. Aleluia. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer buscando a minha cura. Aleluia. Louvado seja Deus. E ela entra na cidade à procura de Jesus. E diz que quando ela chega perto de Jesus, ela toca na sua orla. Porque essa mulher, ela estava super fraca. E ela toca na orla, ela não toca na parte das costas de Jesus. Ela toca perto dos pés. Porque essa mulher não estava mais andando, ela estava se arrastando. E quando ela toca, Jesus diz: quem me tocou? Aí os discípulos dizem: o Senhor tomou algum remédio estragado hoje, Jesus? Por quê? Bom, tem uma multidão que te compreende. Todo mundo quer te tocar para ser curado. Tu pergunta quem me toca? Ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Você quer ter uma fé de superação? Aleluia. Você quer atrair a virtude de Deus na sua vida? Aleluia.
nos momentos mais difíceis da sua vida, louve a Deus. Aleluia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, faça como Davi. Ainda que eu atravesse o vale de sombra de morte, Senhor, eu não temerei. Aleluia. Que a luta pode estar grande, mas tu estás comigo. Aleluia. A morte pode estar espreita, mas tu estás comigo. Aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ainda que o fruto da videira não minta, e que não haja vacas no currais, ainda eu te louvo. Aleluia. Foi o que Jó disse: nu ouvi seguro, e nu retornarei. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o Senhor, Aleluia. que fez os céus e a terra, que por fim se levantará sobre a terra, porque eu tenho uma certeza: o meu Redentor vive. Aleluia. Glória. Essa é a diferença de fé como fruto e fé como dom. As pessoas que foram até Jesus no capítulo 6 porque viram o milagre, não eram pessoas que tinham fé. Porque a fé delas veio por aquilo que eles viram. E o que eles viram? A multiplicação de pão e peixe. Hoje está assim, de igrejas procurando Jesus por causa do pão e do peixe. Casa nova, do carro novo. Agora, abre a Bíblia e pega uma verdade para eles. Chama eles à responsabilidade. Chama eles à oração. Chama eles ao jejum. Chama eles a uma escola bíblica. Chama eles a entender uma diferença de fé como fruto, uma fé como dom. Para ver se eles não fazem aqueles que fizeram com Jesus. Foram tudo embora, só ficou 12. Jesus, ele começou uma igreja com 70 discípulos. Depois, no capítulo 6, por causa da multiplicação de peixes, tinha uma multidão. E por causa de uma pregação dele, uma multidão se reduziu a 12. E nesses 12 ainda tinha um traidor. Jesus ficou tão encanzinado, ficou tão bravo. Ele olhou para os seus discípulos: e vocês, não querem ir embora também? Aí Pedro: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Qual tipo de fé que você tem? Você tem fé para alcançar o milagre do pão e do peixe? Ou você tem fé para não negar a Jesus quando falta o pão e falta o peixe? Aleluia, Jesus. Qual é a fé que você tem? Qual é a fé que Jesus ensinou? Paulo falou: eu posso ter tudo isso. Quem não quer ter o dom da ciência, dom da fé, dom de curas, dom de maravilhas, dom de milagres, dom de sabedoria, dom da ciência, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, variação de língua, interpretação de língua, profecia? Quem é que não quer ter o dom de apóstolo? Quem é que não quer ter o dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastor, dom de doutor, Glória. dom de mestre? Glória. Mas o que adianta tudo isso se eu não tiver o fruto da fidelidade? Está vendo a diferença? O mais importante não é o que Deus faz através de ti, mas aquilo que Deus faz em ti. Então nós precisamos entender e diferenciar esse tipo de fé, para que não venhamos desenvolver em nossa vida uma fé que não seja uma fé genuína. Eu sempre, desde novo, eu sempre entendi esse tipo de fé. Sempre ensinei isso na igreja. Sempre fui perseguido. Porque sempre parecia que eu era o patinho feio no meio dos pregadores.
Eles pregavam uma coisa, eu ia lá e despregava. Eles vinham pregando, vinham com o martelo e despregavam. Eles iam pregando, vinham com o martelo e despregavam. Os camaradas chegavam e pregavam sobre prosperidade. Eu sempre pregando que a verdadeira prosperidade não é aquela buscada, mas é aquela acrescentada. Uma diferença grande. Você não só buscar, Deus te acrescenta. Você busca o reino, Deus te acrescenta. Aleluia. Entendeu? Se você busca a prosperidade, essa não é a verdadeira prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, Jesus diz que não é buscada. Buscada é o reino. A prosperidade é acrescentada. É uma diferença grande. Mas as pessoas pregavam. Aí vinha um, principalmente no meu campo. Vinha um e pregava, porque Deus vai te dar todas as coisas, que buscar o reino de Deus, e todas as coisas vão acrescentar na casa, tal. Ele pregava uma semana, na outra semana ele ia dizer, não, tudo que isso foi pregado não é verdade. A verdade é essa e essa. E eu quero que me prove o contrário. Comecei a ser perseguido. A mesma coisa, aquela passagem. Nós vamos falar sobre fé. Quantas vezes você já não ouviu alguém tirar oferta, usar aquela palavra assim, ó, dai e vos será dado. Medida, sacudida e recalcada vos darão em seu regaço. Mas, irmão, dai e vos será dado. Medida, sacudida, recalcada e transbordante. É aquela medida que você bota aí, você saca bastante, para mim bastante. É assim que Deus vai te dar, mas você tem que dar. Então você dá e Deus te dá. Só que ali, se você ler certo, não está falando de dinheiro. O dai e vos será dado está num contexto de amor, de perdão. Está falando de sentimentos. Nos versículos antes, se você ler, você vai ver que Jesus está falando de perdoai e vos será perdoado. Então, quando Jesus disse dai e vos será dado, ele está dizendo perdoai e vos será perdoado. E vai ser perdoado não um pouquinho de coisa, não, vai ser bastante. Agora, você pega o versículo fora do contexto e você come, você acha que realmente é Deus falando ali. Essa é uma fé que nós vamos ver, eu já estou adiantando. Diga comigo assim, fé comercializada. Foi o que Pedro disse. Vigiai, porque muitos profetas se manifestarão, que são falsos. E sabe o que eles vão fazer com a vossa fé? O que eles vão fazer com a vossa fé? Vocês sabem? Vão comercializá-la. Está escrito. Farão comércio da vossa fé. E vão usar o quê? A Bíblia. Esses versículos. Sem o contexto. Para ter um pretexto de pregar heresia. É a mesma coisa, você já viu aquele assim, irmãos, Deus te dará 100 vezes mais. Hã? Irmão, se isso fosse verdade, eu não perderia esse brinco, eu venderia tudo que eu tinha. Daria tudo para a igreja. Tudo. Deus vai me dar 100 vezes mais. Mas se você ler o contexto, esses 100 vezes mais está em família, pai, mãe, amigos, os que vão te socorrer. Não está falando de dinheiro. Porque no mesmo capítulo, está em Marcos 10, no mesmo capítulo, Jesus está dizendo que o rico é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Aí no mesmo capítulo, ele está dizendo que vai te enriquecer para você não entrar no céu. Que ele vai tornar você rico para você não entrar no céu.
Claro que não fecha. Por quê? Porque a promessa de Jesus ali, ele está dizendo que pai, mãe, família, ele está dizendo que quando você vem para a igreja, você aceita Jesus, você ganha 100 vezes mais, porque se você aceita Jesus, você vai ganhar 100 irmãos, você vai ganhar 100 pai, 100 mãe, porque a igreja será a sua família. Ele está falando do auxílio que você vai receber da igreja. Porque a igreja primitiva era assim, tudo que tinha, eles tinham em comum. Quando você entrava na igreja, você não tinha mais um pai, você tinha 100 pais. Você não tinha mais 100, uma mãe, você tinha 100 mães. Você não tinha mais 2 irmãos, você tinha 100 irmãos. É nesse sentido que ele está falando, 100 vezes mais. Então quando você ouvir alguém pregando assim, porque ele diz, irmãos, você tem que doar porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Isso é mentira, irmão. Eu via pessoas em cima do púlpito rangendo o dente de raiva de mim. Só que não tinha coragem de levantar e dizer que eu estava falando uma mentira, porque esta é a verdade. Aleluia. Eu tenho 100 vezes mais do que eu dei para Jesus. Eu tenho 100 Aleluia. vezes mais. Glória, glória, aleluia. Porque hoje todas as cidades que eu vou, Aleluia. eu tenho 100 casas, Glória. 40 casas, Glória. 50 casas, Glória. para eu dormir, para eu comer, para eu me alimentar, que são as minhas ovelhas. Eu ensinei a verdade para eles. Tem 100 irmãos, 100 pais, 100 mãe, 100 avós. Aleluia. Porque é isso que Jesus quis ensinar. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocamos de pé. Aleluia. Essa foi só a introdução. Amém. Aleluia. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe vocês. Mas isso não é motivo para vocês não contribuir. Contribua sempre, como eu disse, com amor, com alegria, com fidelidade, Aleluia. com gratidão e com generosidade. Aleluia. E segundo Deus lhe prospera, não por coação, mas por amor e gratidão.